e muitos que não cumprem as leis, né, partem mais cedo. Mas o homem chega a viver hoje aqui uma média de 70, 75 anos. A Bíblia diz que passa isso, é enfado, canseira. Então esse período que eu e você tem é para a gente escolher se nós queremos a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. É engraçado que muitas pessoas elas só irão reconhecer que existe a alma que não morre quando elas realmente morrerem. Tem um texto onde a Bíblia fala, Jesus ele explicou isso, porque muitas pessoas infelizmente não creem. As pessoas não creem que ao morrerem não acabou, morreu, segue-se o juízo. Deixa eu procurar o texto aqui. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo de número 19. Falando sobre o rico e Lázaro. Muitas pessoas, elas não acreditam. Que morreu, que Deus me coloque num lugar que Ele sabe qual é o melhor. Não existe inferno, não existe nome escrito não existe o nome escrito no livro da vida. Nós, como temos um canal no YouTube, nós levamos a palavra, nós levamos o evangelho. E certa pessoa, ela fez ela fez um comentário lá, né? Dizendo que era para nós pararmos de anunciar o evangelho, porque não existe o livro da vida. E a Bíblia diz, quando Jesus mandou os discípulos evangelizar, expulsar o demônio, eles chegaram alegres. E Jesus disse assim: vocês estão se alegrando porque demônios se sujeitaram ao meu nome? Não se alegre por isso não. Coloque a sua alegria, a sua esperança, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É bom quando a gente cita só a escritura, porque a Bíblia diz que contra a verdade não há lei. Se acreditar, amém. Se não, vamos fazer o quê? Sacudir o pó, né? A poeira dos nossos pés, e estamos livres do sangue que ouviu a pregação, o que Jesus mandou dizermos. E Jesus diz que em Apocalipse que aqueles que não foram escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Abriu os livros, outros livros, e foram abertos o livro da vida. Então é necessário, você que está me ouvindo aqui, veja o que está acontecendo na humanidade. Veja o que está acontecendo no mundo. Pestilências, fomes, terremotos, tribulações. A Terra. Cientistas dizem que a Terra ela está girando mais rápido sobre o seu eixo, a velocidade da Terra. Consequentemente, temos uma sensação de passagem do tempo mais rápido. O dia parece que se torna mais curto. Vemos acordos mundiais que estão sendo feitos. Nós observamos países entrando em concordância, se unificando. Observamos alguns rumores de acordo de paz entre Israel e Palestina. Nós estamos vendo daí a guerra da Ucrânia contra a Rússia contra a Ucrânia, melhor dizendo. Vemos aí essa situação que já chega a quase 1 ano e meio, se não me falha a memória, já essa guerra aí. Então nós vemos, pai contra filho, filho contra pai, o amor
na humanidade em relação a questões familiares, se perdendo os valores da família, se perdendo leis que estão sendo geradas. Tudo isso aí aponta para a iminente volta de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: não sou eu, não são os evangélicos cristãos que estão dizendo que nós que somos cristãos que vamos ser salvos, não. Tem um testemunho lá no meu canal no YouTube que prova isso, né? Um jovem que estava doente, em estado terminal, ele ouvia as pessoas orar na igreja, 16 anos de idade ele tinha, e na hora da morte, na hora da aflição, se converteu, orou a Deus, Jesus curou ele na mesma da hora e ele aceitou a Jesus ali no hospital, porque ele sabia, que ele disse que ouvia os irmãos ensinarem e pregar na igreja, certamente ele morava perto, que quem não tivesse o nome escrito no livro da vida ia pro inferno. Bem, verdade que o inferno ainda não foi inaugurado, as pessoas estão no Hades. Brevemente será inaugurado este lugar, mas é um lugar terrível. Mas aí já é outro assunto. Então, observamos que tudo aponta para a volta iminente de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Se você crê que você vai ser salvo na grande tribulação, você vai ficar para passar, é um direito seu. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E nós, pentecostais, nós cremos que seremos, como a palavra de Deus que eu acabei de ler, seremos tirados deste globo terráqueo antes. Porque a Bíblia diz: o que impede a aparição do iníquo é o Espírito Santo e a igreja. Né? Não sabemos se ele já nasceu ou se não. Existe muita coisa aí em relação a 2030, né? Muitos comerciais, muitas coisas. Então são sinais aí que nós vamos observando, né? E voltando aqui para Lucas capítulo 16, versículo 19, onde Jesus fala que isso aqui é uma história verídica, real, que aconteceu. Jesus conhecendo, porque ele conhecia de todas as coisas através da unção do Espírito, a totalidade do Espírito que habitava nele. Ele diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí a Bíblia vai dizer aqui, para nós encerrarmos, para você que não acredita, que é você, que Deus que vai colocar você no melhor lugar, você que é Deus não vai colocar a gente no melhor lugar. Veja o que aconteceu com esse homem. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquela e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber suas feridas. Morreu-se o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então veja a diferença aqui. Morre o mendigo e é levado pelos anjos. Ou seja, quando uma pessoa parte dessa vida para outra, se ela não aceitar Jesus até ali no momento de sua morte, não se arrepender dos seus pecados, infelizmente, nós observando como base bíblicas, e se você for observar alguns testemunhos de algumas pessoas de vida após a morte, você vai ver que essas pessoas foram capazes de observar o mundo espiritual, porque quando estamos no período de pré-morte, os nossos olhos espirituais se abrem e conseguimos ver o mundo espiritual. Foi assim com o ladrão na cruz. Como é que ele sabia que Jesus era rei? Como que ele sabia que Jesus tinha um reino?
se os olhos deles não foram abertos, Deus não deu essa capacidade a ele naquele momento de enxergar que Jesus era o rei e tinha um reino celestial. É tanto que ele disse: Rei, ô rei, eu sei que tu tem um reino, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então observe que morreu o mendigo, os anjos levou. Então quando o cristão ele parte dessa vida para outra, a Bíblia diz que anjos vêm para levar essa alma até as mansões celestiais. É aí que entra aquele texto que diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Por quê? Porque essa alma é levada pelos anjos e atravessa as regiões celestiais, onde é a habitação dos principados e potestades, dos dominadores deste século. Onde é que você tem base para isso, irmão? Daniel. Quando Daniel estava orando ali, a sua oração ela foi respondida no primeiro dia da oração. Deus envia o anjo mensageiro para dar a resposta, mas ele é impedido nas regiões celestiais, onde estão os demônios, onde habita as regiões celestiais. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É isso que ele está falando. Mas aquele que morre sem Cristo foi sepultado. Isso quer dizer que quando uma pessoa morre sem Cristo, demônios, infelizmente, demônios vêm para pegar essa alma e levar para o Hades, para ser aprisionada até o dia do julgamento. Infelizmente, foi a escolha que essa pessoa fez. Porque Cristo já morreu na cruz, abriu os seus braços, se entregou por mim e por você, cravando o escrito de dívida que era contrário a nós. Mas, infelizmente, muitos não reconhecem esse amor e esse sacrifício. Muitos têm desejo, mas existe uma força espiritual opressora que oprime essa pessoa de se entregar para Cristo. Porque muitos dizem: eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, para depois vir para Jesus. Você nunca vai conseguir. Porque a Bíblia diz: sem Cristo nada podemos fazer. A tradução aqui diz no inferno, mas seria a melhor tradução: no Hades, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Você vê que Lázaro, ele vê Lázaro no paraíso. É como que se um lado, imagine, eu vou tentar ilustrar e você vai tentar entender. Era como que se em um lugar existisse do seu lado esquerdo o seio de Abraão, no meio o abismo e do outro lado o Hades, o lago de fogo. E mais acima os portais daqueles que quando morria passava pelo portal, descia para o seio de Abraão, e do outro lado o portal que descia para o Hades. E no meio os demônios que se rebelaram, saíram da sua habitação, que era lá em cima nas regiões celestes, desceram como os demônios do dilúvio, o demônio de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que todos esses estão lá no abismo, junto com os piores demônios que Apolion e Apolion, né? Estão lá. Então, esse homem, essa alma que estava em tormento, ele consegue ver Lázaro e Abraão no paraíso, porque o paraíso ainda se encontrava nas regiões mais baixas, e nós não sabemos onde é. Muitos dizem: o inferno, o Hades é para baixo. Depende da visão de quem está vendo. Não sabemos, mas é bem provável que seja em um lugar aí no universo aí que Deus reservou. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então observe que enquanto Lázaro estava em vida, que estava à sua porta, Lázaro estava ali para fazer com que ele reconhecesse o amor ao próximo, ajudar. Lázaro era a salvação dele. Se eles voltassem ao seu coração, tirasse a arrogância, a soberba do seu coração e ajudasse aquele homem, Lázaro era a oportunidade de salvação. Mas como ele não fez isso, vivia em seus prazeres, em suas luxúrias,
aconteceu de ele vir partir, morrer, assim como Lázaro. E ele diz no versículo 25, Abraão, porém, responde, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para ir, vos não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele. Aí veja, que quando esse homem ele foi para lá, ele tem consciência. Ele tem consciência, ele não perdeu a consciência. Ele diz, respondeu, peço-te, ó pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai. Agora, depois da morte, ele reconhece que Lázaro era um missionário. Ele reconhece que ele tem uma casa, tinha uma casa enquanto tinha vida, que tinha um pai. Para quê? Pois eu tenho 5 irmãos. Quer dizer, essa alma no Hades, ela tinha consciência que ela tinha 5 irmãos. E que ele lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, essa alma que foi para o Hades, para o lugar de tormento, por ter rejeitado a salvação, ela tem consciência, porque ela está ali, tem consciência que ela tem 5 irmãos, e ela quer que Lázaro agora volte em vida, ou não sei como ele queria que ele voltasse, para pregar para os seus irmãos. Mas como a Bíblia diz, morreu segue seu juízo, né? Quem morreu não pode voltar à vida em espírito. Não tem como. Você só volta por ressurreição física, né? Como existe muitos casos de pessoas, até na Bíblia Sagrada, que morreram, mas Jesus foi e ressuscitou. Agora voltar de forma espiritual, seu avô que morreu há 20, 30 anos, voltar em espírito para lhe dar alguma orientação, isso aí a Bíblia condena e está fora de cogitação na palavra de Deus. Aí ele diz aqui, ó, versículo 29, disse, porém, Abraão ao rico, ao homem, né? Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Ou seja, eles têm os profetas que profetizou, vaticinou sobre o pecado, sobre o modo de viver, profetizaram sobre a vida do Messias. Eles têm os profetas, ele tem Moisés. Glória a Deus, é chegada uma pessoa aí, que Deus te abençoe. Estamos falando sobre um pouco da grande tribulação e agora já estamos falando do período de vida que nós temos aqui nessa terra, que é o período que nós devemos escolher para passar a eternidade com Deus ou sem Deus. E estamos aqui examinando, agora nesse momento, Lucas 16, versículo 19 ao 31. Então ele disse, eles têm Abraão, Abraão disse, perdão, disse-lhes Abraão, ele tem Moisés, ou seja, ele tem a lei para guiá-los, eles para não vir para cá. Ele tem os profetas que profetizaram em relação ao Messias, que profetizaram sobre a vinda do Messias, que vaticinaram contra o pecado, contra as ações errôneas daqueles seres humanos. Aí então diz o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, se arrependeriam. Respondeu Abraão, se não ouvem Moisés, a lei e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos volte à vida. Então, é necessário que eu e você entenda e compreenda o amor de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Para que o Senhor nos agracie com a sua salvação, é necessário a gente entender o plano de Deus para a minha e a sua vida.
Então essa foi a palavra de nesta tarde para as nossas vidas. Que Deus continue abençoando vocês. E não esqueça que estamos nos últimos dias. Estamos nos princípios das dores. As coisas vão intensificar cada vez mais. E é necessário eu e você estar apegado com Cristo, buscando o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? E que você tenha consciência que morreu segue seu juízo. Morreu não acabou. Amém? Que Deus abençoe, Deus vos guarde. Eu vou ter que sair aqui agora porque tem uma pessoa aqui que quer falar comigo. Mas que Deus abençoe, nos guarde. Não se esqueça, vai lá no nosso canal no YouTube, Pregações Elinaldo Pregações. Vai lá, se inscreva, tem vários vídeos, né? Testemunho, pregações, examinação de texto. Nos ajude a levar o Evangelho de Jesus Cristo. E se você deseja aceitar Jesus, você pode fazer isso aí na sua casa, fazer uma oração, orar, buscando a Deus, ou ir numa congregação, na igreja perto da sua casa, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, que o seu nome será escrito no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe, Deus vos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, querendo Deus, examinando a Escritura.